Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão. E é um prazer estar te encontrando aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha essa aula com os amigos. Porque assim, quanto mais gente vocês conseguem trazer para o meu cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, hoje é um dia massa, porque hoje é um dia de revisão. É um dia de resolução de questão. E vamos ver o que é que essa questão está trazendo, tá? Se liga nela, presta atenção. Ó, a gente tem assim. O filo dos cordados compreende 4 subfilos. Hemicordados, urocordados, cefalocordados e vertebrados. Os 3 primeiros são costumeiramente agrupados sobre designação de protocordados. A notocorda existe. Vamos lá, olhe. Essa questão está falando do filo cordado. Lembrem que uma das grandes características do filo cordado é porque dentro desse filo a gente vai ter animais invertebrados e a gente vai ter animais vertebrados. Beleza? Por incrível que pareça, a gente tem animais invertebrados e tem animais vertebrados. Tá? Eu estou avisando isso porque muita gente, quando pega a questão de cordado, quer logo associar cordado com vertebrado. Mas aí você tem que botar na cabeça o seguinte: todo vertebrado é cordado, mas nem todo cordado é vertebrado. Tá? E os cordados que são invertebrados, presta atenção, os cordados que não têm o esqueleto, eles são denominados de protocordados. Protocordados. E dentro desse grupo protocordados, a gente vai ter 3 subfilos: hemicordado, urocordado e cefalocordado. Já vou adiantando, os 2 mais conhecidos são os urocordados e os cefalocordados. Tá? Ultimamente a gente só trabalha com urocordados e cefalocordados. E quando vocês pegam questões por aí, a gente sempre vai falar muito dos urocordados e dos cefalocordados. Mas, se citar os hemicordados como essa questão citou, ele também está dentro do grupo dos protocordados, tá? Ou seja, aqueles caras que não têm esqueleto, ou seja, aqueles cordados invertebrados, beleza? Aí ele está falando sobre a notocorda. Aí veja, a notocorda, para você responder uma questão de notocorda, primeiro tu tem que lembrar dela. Primeiro tu vai ter que fazer uma rápida lembrança lá do desenvolvimento embrionário. Lembrem que a notocorda é uma estrutura que aparece lá na neurulação. Lembrem que no desenvolvimento embrionário você tem aquelas fases, né? Zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. E da gástrula para neurula, o processo é chamado de neurulação. E nesse processo de neurulação, os folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, as suas células, elas se reorganizam. Aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Primeiro que os animais cordados são animais triblásticos. André, o que é um animal triblástico? É um animal que vai ter os 3 folhetos: ectoderma, mesoderma e endoderma. E como o animal triblástico é o animal que tem a mesoderma, na neurulação, é a mesoderma que vai formar a notocorda e vai formar o celoma. Então, o danado do cordado, além dele ser triblástico, ele é celomado. E como ele vai ter a mesoderma, então essa mesoderma vai formar a notocorda e o celoma. Lembrem que a notocorda é uma estruturazinha que aparece, claro, abaixo do tubo neural, abaixo do tubo nervoso, porque é a estrutura que vai sustentar esse tubo nervoso. Porque é a notocorda que, em alguns cordados, ela se diferencia na coluna. Em outros cordados que ela não se diferencia na coluna, ou ela passa a vida toda, ou ela só passa um tempo. Mas a notocorda é uma estrutura embrionária com função inicial de sustentação do tubo nervoso. Função inicial de sustentação do tubo nervoso. Agora, nos cordados vertebrados, é essa notocorda que vai dar origem à coluna vertebral. Lembrando que a notocorda é formada na neurulação, que é quando a gástrula vai se transformar na neurula e ela é formada pela mesoderma, beleza? Mas ele está falando assim, a notocorda existe somente na fase embrionária dos vertebrados e durante toda a vida dos protocordados. Ei, no danado dos vertebrados, ele vai ter a vida toda. Lembre que eu acabei de falar que é a notocorda que forma a coluna. E em alguns protocordados, em uma fase, como os urocordados.
E nos cefalocordados, a vida toda, sendo que não se transforma na coluna. Beleza? Nos urocordados, só uma fase. Não chega na fase adulta. Nos cefalocordados, toda a fase. Por isso que a letra A você corta. Beleza? Letra B. Na fase adulta dos vertebrados e na vida embrionária dos protocordados. Veja, vai chegar na fase adulta dos vertebrados, mas vai se diferenciar, tá? Tem que chegar na fase adulta e vai se diferenciar na coluna. Beleza. Nos protocordados, na vida embrionária. Na vida embrionária dos urocordados. Lembrem que dos cefalocordados é a vida toda, tá? Lembrem que dos cefalocordados é a vida toda. Só não se transforma na coluna. Só não vira osso, porque é um animal invertebrado. Mas vai estar a vida toda. Corta a letra B. Aí tá dizendo assim, letra C. Nos embriões de todos os cordados. Todos. Todos os protocordados e os vertebrados. Beleza. No estado adulto, apenas de alguns protocordados. Tranquilo. No estado adulto, só de alguns protocordados, os cefalocordados. Porque lembrem que nos vertebrados, como eu disse a vocês, na fase adulta se transforma na coluna. Na coluna, por exemplo, eu, vertebrado, eu não tenho uma notocorda. Eu sou um adulto que eu não tenho uma notocorda. Tá? Eu não tenho uma notocorda, por quê? Porque ela se transforma na minha coluna. Então ela só vai continuar na fase adulta dos cefalocordados. Então o gabarito dessa questão, ó, é gabarito letra C. É uma ótima questão, tá? Porque a gente pensa que na fase adulta a gente tem notocorda. Os animais vertebrados na fase adulta não têm notocorda, porque ela já se transforma na coluna, ainda no desenvolvimento embrionário. Tá? Ela só chega na fase adulta dos cefalocordados. Os urocordados são invertebrados que ela desaparece. Porque como ela não vai formar osso, e ela não vai chegar na fase adulta dele, ela vai desaparecer. Então, gabarito dessa questão, gabarito letra C. Uma ótima questão, tá? Aí letra D, durante toda a vida dos cordados. Não. Porque, por exemplo, na minha, sou na fase embrionária, eu sou um vertebrado. O cefalocordado é a vida toda. Mas o urocordado é só na fase embrionária. E nem se transforma em coluna e nem continua. O urocordado é pior ainda, porque ela nem se transforma na coluna e ela nem continua. Então não poderia ser letra D. Depois letra E somente na fase embrionária. Veja, na nossa fase embrionária, beleza. Na dos urocordados, beleza. Mas no cefalocordado, não. Chega até a vida adulta. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. E essa casca de banana de nós vertebrados é que é a pior. Porque a gente diz assim, não, a gente tem na fase adulta. Não, a gente não tem na fase adulta. Tá ligado que na letra B tem assim, na fase adulta dos vertebrados, V. Na fase adulta dos vertebrados, não. Eu falei entre aspas lá porque o que acontece? Nós adultos, nós não temos notocorda. Na fase embrionária, ela se transforma na coluna. A gente tem coluna. Por mais que a coluna seja um produto da notocorda, e muita gente discute isso, mas não é a notocorda. Então eu posso dizer assim, entre aspas, porque eu tenho a coisa que é formada a partir da transformação dela, mas não é a notocorda. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que essa letra B também, lá no começo, ela tá errada. Tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o gabarito dessa questão é gabarito letra C, porque o único animalzinho que chega com a notocorda até a fase adulta, sem ela se transformar em coluna e sem ela desaparecer, são os cefalocordados, que são os anfiocos, o principal exemplo, tá? Uma ótima questão. Essas questões de zoologia é massa, porque tem muito detalhezinho e vocês têm que ficar muito antenados, beleza? Mas assim, tu gostou? Te ajudou? Então não esquece, tá? Ei, ó, traz mais gente pra cá. Deixa o like. Deixa um comentário dando moral, porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ei, menino, menina, beijo no coração de vocês. Valeu!